Jesus. Marcos 8. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, eu declaro, meu Deus, neste lugar, a tua bênção, meu Deus, e a tua paz. E que todo espírito de incredulidade saia daqui. Todo espírito zombeteiro, aquele que vem atrapalhar ou perturbar, em nome de Jesus, eu repreendo e diga em nome de Jesus, sai! Marcos 8, versículo 10. Peço aos irmãos que prestem atenção nessa palavra. Eu vou ler do 10, mas eu vou falar, bem dizer, desse capítulo quase todo. Mas eu vou ler do 10 em diante. Está escrito assim, ó. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuto. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal. Expirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco, foi para o outro lado, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: por que não temos pão? E Jesus conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda do vosso coração endurecido? Tendo olhos e não vedes? Tendo ouvido e não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levaste? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? E disseram-lhe 7. E ele disse: como não entendes ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntaram se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando você olha o texto, você vê no versículo 1, Jesus começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa aqui, irmão, é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele estava caminhando, e quando ele chega no deserto de Decápolis, a Bíblia relata que Jesus, ele, vendo a situação da multidão que seguia ele, e o que acontece? Vendo a necessidade que aquele povo estava, e ele pergunta: dá algo de comer para eles? E o discípulo fala assim: Senhor, não tem como. Não tem como dar, porque não tem dinheiro para comprar pão para todo esse pessoal. Irmão, você já começa a ver daqui um grande problema. É a segunda multiplicação. E o discípulo, ainda que caminha com ele, anda com Jesus, e mesmo assim eles não acreditam ainda em Jesus. Eles viram a primeira multiplicação, mas na hora da segunda eles não acreditam. E Jesus fala assim: me dá aqui, o que tem aí? Tem 7 pães e alguns peixinhos, me dá aqui. E a Bíblia relata que Jesus tomou aqui dali,
E depois entregou os discípulos distribuíram. E eram quase 4.000 pessoas, homens. Se a gente botar direitinho, homens e mulheres, e mais crianças, em torno de 10.000 pessoas. Jesus sacia a vida de todo mundo, de todos. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 1, irmão, é que é a segunda multiplicação. E aqueles que andam com Jesus não acreditam ainda. Não confia no poder de Deus. Mas aí Jesus me chama a atenção outra coisa. Que Jesus descendo, saindo dali, ele entra no barco. E quando ele vai entrar no barco, irmão, ele fala da seguinte maneira: ele fala uma coisa que nos chama muita atenção. Por que ele fala? Ele vem os fariseus e fala para ele da seguinte maneira: nos mostra um sinal. E Jesus vira para eles e diz da seguinte maneira: não vou mostrar sinal algum a vocês. Não vou mostrar sinal algum a vocês. Porque Jesus sabia que os fariseus, ele não acreditava em sinal algum, ele não queria saber de sinal. Não tinha sinal algum. Jesus podia mostrar o que for que para ele não servia. E quando não serve para ele, irmão, eles começam a querer trabalhar no coração das pessoas também. E Jesus vai falando sobre a questão. Jesus chega ao ponto de dizer da seguinte maneira: ele vai chegar e vai dizer assim, ó, ele preocupado com a situação que estava ali naquele local, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Porque eles pedem sinal, mas eles não acreditam em sinal. Porque aqueles que andam com Jesus, irmão, eles já vivem um sinal. Mas o que me chama a atenção não é esse aqui. Eu li isso aqui. Mas eu quero que você preste atenção aqui, no capítulo 7, no versículo 31. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, que a gente lemos aqui. E a gente vai chegar lá. E diz assim a palavra de Deus: e ele, tomando sair do território de Tirão e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, ele era gago. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isso é, abre-te. E logo abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falavam perfeitamente. Irmão, eu quero mostrar para você da seguinte maneira. Eu quero que você entenda isso aqui. Que havia um homem surdo e gago. E um pessoal levaram ele até Jesus. E quando chegaram a Jesus, pediram: toca nele, Senhor. Toca nele. E Jesus, a Bíblia relata que Jesus, o que Jesus fez? Cuspiu e tocou na língua dele. Ele começou a falar, tocou no ouvido dele e ele ficou curado. Sim ou não? Sim. E no decorrer desse tempo, Jesus andando, ele entra, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, a segunda multiplicação. E logo depois há uma preocupação muito no coração dele sobre a questão dos fariseus. Porque os fariseus, irmão, quando ele vai abrir a boca para dizer: cuidado com o fermento dos fariseus. E o discípulo, quando ele fala de fermento, o discípulo fica achando que ele está falando de pão. Porque ele levava só um pão. E ele não dizia assim: ele está falando de fermento. Por quê? Porque a gente levou, a gente trouxe só um pão. A gente esqueceu o pão. Você trouxe pão? Não, eu só trouxe um. Então eles estavam falando de pão, e Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando do fermento dos fariseus. Porque o grande problema, irmão,
Jesus não consegue entender o que Jesus fala. Jesus fala das coisas espirituais. Jesus faz a coisa que não é daqui. E quando ele está falando aqui, cuidado com os fermentos fariseus, é a incredulidade dos fariseus. Os fariseus queriam um sinal, mas eles não acreditavam no sinal, porque Jesus multiplicou, Jesus curou. Sim ou não? E ele, preocupado com o discípulo, ele entra no barco e fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, em vez de estar olhando o que Jesus está falando, eles estão preocupados. Ele está falando de pão? Acho que porque a gente não trouxemos pão. Quando você não está ligado nas coisas de Deus, irmão, é da mesma maneira. Passamos pelas mesmas situações, porque temos dificuldade com as coisas de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está, parece que atrelada nesse chão, nessa terra. Estamos parados em tudo aqui. Acontece lá fora, parece que acontece dentro de nós. Acontece lá na rua, parece que acontece dentro da nossa casa. Porque a gente está atrelado nas coisas terrenas. E Jesus vai falar com eles aqui. Olha bem isso aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 8. Ordenando-lhe, dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus. 16. E eles arrazoavam entre si, dizendo, por que não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerais nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Olha o que ele fala para os discípulos. Ainda tem os vossos corações longe de mim? Anda comigo, ainda está com o coração longe. E Jesus, ele não brinca, irmão. Olha o que ele fala. Versículo 18. Tendo olhos e não vedes. Tendes ouvido e não ouvis, não vos lembrais. Ele vai dizer, quando parti 5 pães e 2 peixes, quantos cestos sobraram? Eles disseram, 12. E quando? Aleluia. E quando eu acabei de fazer, eu multipliquei quantos pães? 7. E quantos cestos sobraram? 7. Ele vai dizer aqui, ó. Como não entendeis ainda no 21, e disse-lhe, como não entendeis ainda? Irmão, o grande problema é que a igreja, Deus está falando que, presta bem atenção, olha os fermentos dos fariseus, senão você vai cair nessa incredulidade. Vocês me viram curar, vocês me viram multiplicar, e ainda estão arrazoando em coisas terrenas. Coisas terrenas não podem prender a nós, porque a nossa vida é direcionada do céu. O que Jesus está falando para cada um de nós hoje, irmão? Tira a incredulidade. Aquilo que Jesus já fez na tua vida, Ele vai continuar fazendo muito mais. Mas tira teus pés daqui desse chão, irmão. Mas é o pão. Não, não é o pão não, irmão. Jesus está falando das ações, dos pensamentos, das atitudes, da incredulidade dos fariseus. Hoje você vê uma igreja, porque a igreja hoje está contaminada com fermento. Não é assim? A igreja hoje, o fermento do fariseu, a incredulidade, irmão, ele está dentro da igreja. Está assistindo o culto. E no coração não é desse jeito, não. Já foi tempo que Jesus curava, agora não. Agora é diferente. Mas está passando mal, não precisa orar não, toma um remédio. Não, agora não. Jesus está falando aqui, não adianta que não vai acontecer aqui, se não acontecer lá primeiro. Tem que acontecer lá para acontecer aqui. Olha o que está no coração dos fariseus, que está contaminando a base da igreja. Irmão, Deus chamou cada um de nós para viver a totalidade dele. Não
pela metade. Não é de qualquer maneira. Deus quer resgatar, irmão, aquela vontade, aquele querer que estava no teu coração desde o começo da tua caminhada. Deus quer restaurar os teus sonhos. Mas saiba que uma coisa, que Deus não vai fazer se não tiver um recipiente para poder alojar o que Ele quer fazer. Então o grande problema da igreja hoje é que alguém diz assim, ó, não tem nada a ver, rapaz. É assim mesmo. Essa vida que você está hoje é assim mesmo. Foi para isso que você veio. Aí você olha para a tua vida. Foi para isso que Deus te chamou. Para viver dessa maneira. Para viver triste, amargurado. Pensando nisso e naquilo, como vai ser amanhã. Como vai ser daqui a um mês, daqui a um ano. Foi para isso que Deus nos chamou? Ou Deus nos chamou para viver em vitória? Ou Deus nos chamou para viver em tudo? Ou Deus nos chamou para viver em glória? Ou Deus nos chamou para viver em cura? Ou Deus nos chamou para viver em saúde, em paz e alegria? Ah, hoje não. Hoje eu posso dormir e chorar. Que alguém disse que eu durmo hoje, choro, mas amanhã eu acordo bem. Não, não é assim não, irmão. Você dorme bem hoje para acordar bem amanhã. Porque aqui tem Jesus. Irmão, eu não admito alguém chegar e dizer assim, só tem lá 8 pessoas. O que tem? Aquilo que Deus prometeu para esta igreja, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu para a minha vida, para a tua vida, Ele vai cumprir. Que Deus é poderoso. Ele diz assim, vocês ainda não acreditam. Eu fiz. Quantas coisas eu fiz pela tua vida e vocês ainda estão duvidando? Cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe quem é os fariseus, irmão? São um monte de gente incrédula que está perto de você, que anda contigo, vive contigo, no teu trabalho, na tua casa. Cuidado com os fermentos dos fariseus, porque eles vão dizer, por que tu vai para o culto? Para quê? A tua vida. Vê como é que tu está. As portas nem se abrem, as coisas nem acontecem. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Muitas das vezes as pessoas falam com você algo. Você, em vez de falar assim, pode fazer em nome de Jesus que você vai poder fazer. Mas você fica, não faz não. Não faz não. Faz não porque pode dar errado. Não faz não porque pode te fazer mal. Não come isso não, porque olha só. Não bebe isso não. Irmão, tem coisas que é melhor você nem falar para a pessoa. Porque se tu falar que está passando por alguma coisa, a pessoa toma um remédio, toma um chá disso. Irmão, cuidado com os fermentos dos fariseus. Cuidado. Abre teu olho. Aí ele vai dizer assim, e Jesus, ele sobe no barco, preocupado com a situação. Mas a Bíblia vai dizer que ele chega em Betsaida. Quando eu perguntei para vocês aqui, preste atenção no que está aqui no capítulo 7, no versículo 31, que Jesus cura um surdo e um gago. Mas olha a situação aqui. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Versículo 22, chegando a Betsaida e trouxeram um cego que lhe rogaram-lhe que lhe... A gente não viu isso aqui no mesmo lugar? No capítulo 7. Não fizeram a mesma coisa quando levaram o surdo? Sim ou não, gente? Não levaram o surdo e pediram para Jesus tocar neles? Na mesma situação, eles chegam e fazem em Betsaida. Em Decápolis eles fizeram. Agora em Betsaida eles fazem a mesma coisa. Chegaram para Jesus. Toque nele, Senhor. Toca nele. E a Bíblia diz, toca nele, põe sua mão nele. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez isso, tocou nele, cuspiu.
e passou nos olhos dele. E a Bíblia relata que Jesus perguntou para ele: está vendo alguma coisa? E ele disse o quê? Que ele estava vendo homem como árvore andando. É isso mesmo? Olha aqui. Falou o quê? Que ele levantou os olhos e disse: vejo os homens, pois eu vejo como árvores que... Primeiro que árvore não anda. Homens também não é árvore. Aí a pergunta: por que Jesus tocou, cuspiu nos olhos daquele homem ali? Aquele homem estava vendo parcialmente, irmão. No outro, Jesus fez a mesma coisa. Cuspiu, tocou na língua e no ouvido ele ficou curado na... Sim ou não? Nesse segundo, Jesus faz a mesma coisa, toca nele, bota a mão nele, cospe da mesma maneira, passa nos olhos dele, e ele não é curado na mesma hora. Vai ser curado parcial. Por que isso? Esse versículo, irmão, ficou mexendo comigo. Por que Jesus fez uma pessoa? Ele fez de uma maneira, curou completamente, e o outro só a metade. Por que, irmão? Isso mexeu comigo. Eu falei: Senhor, não é justo. O Senhor está fazendo exceção de pessoa? Ou o Senhor perdeu o poder? Ou o Senhor perdeu o poder? Será que curar um surdo é mais difícil que um cego, irmão? O poder de Deus só chega até o surdo? Será que é isso? Não. O grande problema, irmão, não é o poder de Deus. O grande problema é o recipiente do poder de Deus, onde o poder de Deus tem que entrar. Por que está dizendo isso, irmão? Porque o que Jesus estava querendo mostrar aqui para os fariseus, como aquele homem como exemplo, se havia fé naquele coração, se havia fé para receber o que Jesus queria fazer. O que Jesus estava fazendo aqui era simplesmente mostrando para os discípulos que o poder dele pode fazer tudo, mas nem tudo ele pode se intrometer. O que quer dizer com isso, irmão? O que eu quero dizer, irmão, que aquele homem ficou vendo parcialmente. É como muito da igreja, sem acreditar, sem confiar no que Deus pode fazer, vive só parcialmente as coisas de Deus. Porque alguém vai dizer assim, ó, alguém pode abrir a boca e dizer assim, ó: irmão, já estou indo para a igreja. Tá bom. Hã? Irmão, eu já parei de fumar, parei de beber. Irmão, eu já parei de me prostituir. Alguém pode dizer. Só que Deus está dizendo aqui, mostrando aqui, irmão, não é o que você pode fazer, é o que Ele pode fazer em você. Vocês não vão entender isso aqui, gente? É o que Ele pode fazer em você. Ele estava ensinando os discípulos como se deveria se comportar diante das coisas de Deus. O que falta a igreja entender, irmão, que Deus quer recuperar, quer mostrar para cada um de nós que nós podemos viver a totalidade dele. Porque alguém poderia dizer para ele: você era cego, agora você está vendo. É assim? Pelo menos você está vendo. Está míope, mas está vendo homem andando. Está vendo pela metade, mas está vendo. Está ótimo. É como muitas das vezes as pessoas
Batista, está ótimo, Alan. Eu estou indo para a igreja. Eu não falto os cultos. Deus não está falando aqui de culto, irmão. Ah, irmão, eu já não faço mais isso, mais aquilo. Deus não está falando o que você faz. Deus está falando aqui daquilo que Ele pode fazer em você. O que Ele quer fazer? Ele tem poder para curar, mas para você viver a excelência dEle, porque a Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E nós estamos vivendo com a vidinha, aceitando a vidinha. Tá bom, irmão, tá ótimo, não está me faltando nada. Irmão, Deus chamou cada um de nós para viver o melhor, para comer o melhor, para andar com o melhor. Não? Não, gente. Não crê não? Eu creio. Você pode não crer, mas eu creio que Deus me chamou para viver o melhor. Deus me chamou para ter a melhor saúde. Deus me chamou para ter a melhor libertação. Deus me chamou para ter a melhor alegria, para ter a melhor felicidade. Então não aceite a metade. Irmão, Deus quer resgatar sonhos. Deus quer resgatar alegria no teu coração que está perdido pelos fariseus da vida. Você vê, irmão, quando Jesus falou do fermento dos fariseus, para analisar, quem sabe fazer bolo aqui, sabe que o fermento pode ser pouquinho, é um pouquinho, mas se misturar com a massa, ele some ou não some? Aí eu pergunto a você, pega a massa e separa o fermento. Dá para separar do fermento? Depois que a massa está pronta, irmão? Dá? Dá para pegar assim, não vou pegar o fermento e separar. Irmão, muitas das vezes é o teu coração, muitas das vezes é a tua cabeça, muitas das vezes é a tua mente, muitas das vezes é a tua palavra. Está misturada com um monte de incredulidade que entra na igreja, assiste culto, muitas vezes está na oração, mas não acredita em nada. E vive somente a metade daquilo que Deus quer para você, irmão. Deus me chamou, cada um de nós, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus chamou cada um de nós, Ele disse que nós comeremos o melhor dessa terra. A Bíblia diz, irmão, que nós somos cabeça e nunca seremos cauda. Mas se saia do fermento dos fariseus. Alguém pode dizer, alguém pode chegar para ele e dizer assim, faz o seguinte, já que você está vendo só um pouquinho, compra um óculos. Não é assim que a gente faz? Compra um óculos que vai te ajudar a ver melhor. E Deus veio hoje aqui para cada um de nós. Deus não quer que nenhum de nós fique atrelado com nada daqui dessa terra, mas com tudo aquilo que é do céu. Então acredite naquilo que é do céu, acredite naquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus para cada um de nós. Acredita, a cura é tua, a libertação é tua, a vida é tua, a alegria é tua. Acredita, confia, sai dessa incredulidade, sai desse pensamento contrário. Será que é assim mesmo? Porque hoje está na igreja, tem andado nas igrejas, participado dos cultos. Por que, irmão? A incredulidade. Muitas vezes a pessoa está orando, vai falar assim, a pessoa chega e fala assim, olha, Deus está mandando dizer, será que é isso mesmo? Deus está falando contigo nesta noite. Será que está falando mesmo? Ou é a invenção desse irmão? Deus está falando contigo. Sabe por quê, irmão? Tem sonhos que muitas das vezes está perdido. Você deixou de acreditar. Você deixou de confiar numa alegria. Olha como muitas das vezes você vive. Você não consegue pensar no amanhã, porque você não consegue crer. Você não consegue confiar. Deus está falando contigo. Confia. Olha bem isso aqui. No versículo 23 dizendo, e tomando o cego pela mão e levou para fora da... 23, e tomando o cego pela mão e levou para fora da... E por que Jesus fez isso? Por que Jesus pegou ele, o cego? Porque, irmão,
tirar alguma coisa do lugar, não dá problema para ele? Sim ou não? Não. Porque o cego, ele já tem gravado na mente dele, porque quando ele enxergou um dia, porque mostra que ele enxergou. Enxergou ou não enxergou? Porque ele fala que eu vejo homem andando como árvore. Então um dia ele enxergou, ele sabia o que era uma árvore, ele sabia o que era um homem, como era um homem, porque um dia ele enxergou. A pergunta é: se esse homem estava diante de Jesus, alguém podia não chegar para ele e dizer da seguinte maneira: está tudo bem. Jesus pegou, tirou ele da aldeia e pôs para fora da aldeia. Sim ou não? Sabe o que está dizendo aqui para cada um de nós e para nós? Perguntar para você: quem é você? Quem é você diante de Deus? Ou você quer viver no lugar de conforto que você está? Ou sai desta aldeia? Sai desse lugar que está trazendo incredulidade. Sai desse lugar que está te trazendo maldade, pensamentos no teu coração, na tua vida. Deus quer te ter para fora, irmão. Sabe aquele lugar que é um lugar de conforto, que muitas vezes você acha que é um conforto para você? Sabe? Ah, irmão, mas tá bom. Eu estou tranquilo. Sabe que é assim? Hoje eu levantei bem. Eu estou confiando, né? Eu estou acreditando. E Deus está falando aqui, ó: sai deste lugar. Eu vou tirar você do lugar. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem e levou para fora da aldeia. Por quê, irmão? Para quê? Jesus entendeu que aquele lugar já não servia mais para ele, porque todo mundo conhecia ele como cego. E Deus queria ele enxergando. Irmão, o que Deus está falando para nós hoje: sai desse lugar que as pessoas querem te ver cega. Sai desse lugar que as pessoas não olham mais para você, mas olham para você muitas das vezes com pena. Olha para você muitas das vezes com tristeza pela vida que você está, pela vida que você passa, pelo teu coração, pela tua mente, pela tua alma. Deus quer te tirar deste lugar, irmão. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Não tira a graça de Deus, não tira a presença de Deus da tua vida, irmão. Muitas das vezes Deus está nos tirando para botar a gente em um lugar muito melhor do que a gente queremos, do que imaginamos. Por isso que Deus procura os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente adoram em espírito e em verdade. E você olha aqui, irmão, ele vai dizer no 24: levantando ele os olhos e disse: veja, um homem pôs o vejo como árvore que anda. Depois tornou, pôs-lhe as mãos nos olhos, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via longe e distante a todos. Você vê aqui, irmão, me chamou muita atenção. Por que Jesus chegou, cuspiu? Eu falei: Senhor, por que tu cuspiu? Por que tu cuspiu? E Deus falou assim da seguinte maneira para mim: Alan, o cuspe saiu da onde? Saiu da minha boca. Para tocar em quem? No céu. E Deus falou assim: o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós hoje, irmão: fique atento, fique ligado naquilo que Deus... Pode sentar, meu irmão. Fique atento, fique ligado naquilo que Deus abre a boca para falar. Quando Deus abre a boca para falar, Ele quer falar com você. Está dando para entender isso? O que sai da boca de Deus é para ter contato com cada um de nós.
que os fariseus falam. Fique atento naquilo que Cristo fala. Quando você orar, quando você buscar, quando você se levantar, fique atento no que Deus fala. Não o que as pessoas falam, não o que os homens falam, mas no que a palavra fala para você. Porque todos podem falar, mas só Deus pode agir. Muitos você vai ouvir falar, mas só Deus pode fazer pela tua vida. Então saiba disso, irmão. Seja atento naquilo que Deus sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus para curar o cego. O que saiu da boca de Deus para curar o surdo. Curou o surdo. O que saiu da boca de Deus para curar o cego, curou o cego. Sim ou não? Ele quer curar você. Ele quer curar você daquelas mazelas, daquelas tristezas, daquelas mágoas. Amém, igreja? Mas no finalzinho ele fala uma coisa aqui, ó, para terminar. Para terminar. E mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia. Então ele não queria ele na aldeia. Quem está dizendo aqui, irmão? Saia. Se Deus tirou você de lá, saia. Se Deus está falando para você assim, não vive ali. Não escute aquilo ali. Não ande com pessoas que atrapalham a tua vida. Não escute pessoas que ficam atrapalhando a tua vida. Não fique escutando pessoas que estão atrasando você, estão amarrando você. Mas procure pessoas, irmão, que quer te ver lá no alto, quer ver tua felicidade, quer ver tua alegria, quer ver a tua graça sendo verdadeiramente nascida por Deus em vitória, em glória, em amor. Esteja com Cristo, irmão. Entenda, irmão. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Não vai dar vida a você. Não vai curar você. Não vai libertar você. Então, escute essa palavra que Deus está falando para você hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.